Acompanhe a partir de agora mais um podcast do Preto no Branco. Programa de hoje, Seu Direito em Análise, com a condução da jornalista Juliette Manfrim. Olá, Seu Direito em Análise de hoje está no ar e o nosso bate-papo hoje é sobre direito ambiental. Nosso convidado é o Dr. Paulo Reneu, que é mestre e doutor em Direito Econômico, mas com atuação no direito ambiental já há muitos anos. Doutor, seja bem-vindo ao Seu Direito em Análise dessa semana. Como vai, Ju? Tudo bem? Tudo ótimo. Ouvintes, eu entendo que é importante a gente tratar desse assunto do direito ambiental, porque realmente ele traz uma série de dúvidas. Ele é um direito que está vindo cada vez mais forte no dia a dia das pessoas, mas ainda continua com uma série de dificuldades de ser explicado. Então vamos tentar hoje no bate-papo colocar de uma forma tranquila para que eles possam entender, para a gente ter um desenvolvimento melhor nisso. Bom, a gente fala em muitas áreas do direito, mas o direito ambiental de fato não é uma área muito difundida e as pessoas não têm conhecimento muito aprofundado, né? O senhor poderia falar um pouco para a gente sobre as nuances do direito ambiental? Na verdade, assim, a gente tem que compreender que a questão do meio ambiente como um todo, a questão da sustentabilidade, ele veio muito forte no nosso dia a dia. Em razão disso, o direito, como é uma preocupação com fatores sociais, ele acaba tendo que desenvolver também nessa área. E a partir dos anos 70, principalmente até por uma imposição muito de uma questão internacional, de tratados internacionais, nós tivemos uma presença muito forte do direito ambiental na nossa legislação. E se você for observar, o direito ambiental ele é precursor de uma série de direitos posteriores depois, né? Embora você já tratava de água, você já tratava de terra desde os anos 40, os anos 60, mas o direito ambiental veio para sistematizar isso de uma forma mais clara, né? Embora hoje a gente também tenha uma série de dúvidas em relação ao agronegócio, ao direito ambiental, mas eles andam juntos. E isso é necessário, então, que as pessoas compreendam isso. Bom, a gente recebe sempre os questionamentos, a gente abre espaço para que os nossos leitores, os internautas, as pessoas que nos acompanham, nos encaminhem as suas dúvidas na área de direito ambiental e, curiosamente, a maior parte das dúvidas realmente veio do agronegócio. Para você ver, né? A questão ambiental como um todo, ela tem uma interferência direta no agronegócio. Nosso estado é um estado totalmente agrícola, então você tem uma série de problemas que são ligados ao agronegócio que respingam na questão ambiental. Mas antes eu gostaria de falar uma coisa para você. É importante a gente entender que as pessoas confundem um pouco sobre o que é educação ambiental, né? E o que é consciência ambiental. Eu sempre falo para os alunos, inclusive, que a gente ainda não chegou nesse amadurecimento do que seria uma consciência ambiental. Talvez nas próximas gerações, nós estamos num processo de mudança, de amadurecimento em relação, isso seja possível. Mas hoje nós estamos trabalhando mais com a educação ambiental. Então nós estamos tratando do jovem, né, do pessoal da faculdade, do ensino superior também, de uma forma com que eles compreendam como o meio ambiente é importante. E como você tem que mudar alguns conceitos que você tinha. A questão animal, a questão dos resíduos sólidos, as questões do lixo, tudo isso está em transformação. Porque as pessoas ainda têm um certo resquício daquele pensamento anterior sobre o meio ambiente ser infinito. E hoje a gente sabe que tanto a questão da fauna, da flora, tudo é finito. Então isso passou a ter uma necessidade, inclusive no direito, de ser regrado de uma forma mais efetiva. E quando a gente fala de agronegócio, eu sempre tenho uma fala sobre isso, que eu acho importante, que nos anos 70, nos anos 60, você teve uma venda do direito ambiental muito ruim. E eu falo venda exatamente isso, na forma como foi exposto. Tá? Não tenha dúvida que o agronegócio, ele é amigo do meio ambiente. Hoje, o produtor rural, por exemplo, ele sabe qual a importância de cuidar do meio ambiente. E digo para você, eu vou dar um exemplo simples para você entender. Então hoje nós vamos falar de uma legislação que trata, por exemplo, das áreas de preservação permanentes, né? Você vai falar de uma área de reserva legal, que isso tem um impacto muito forte na área agrícola, né? E se você observar, eu pergunto para você, se você tem uma terra que tem água, quanto ela vale? Se você tem uma terra que não tem água,
quanto ela vale? Muito menos. Então, hoje, basicamente, você saber que você tem que preservar as APPs, que você tem que ter uma reserva legal, né, que ajude, inclusive, na questão de pragas com relação às plantações. Então, o agronegócio hoje ele é extremamente consciente a isso. Sem falar na legislação, que é extremamente forte em relação ao agronegócio. Então, nós tivemos uma mudança de pensamento. E é aí que eu falo com relação à consciência e à educação ambiental. Eu acredito que nas próximas gerações nós teremos consciência ambiental. Desde uma bala que você joga, o papel da bala que você joga fora. Eu sempre uso esse exemplo, eu acho importante isso. Que você vai medir a educação ambiental das pessoas por uma simples pergunta. O que você faz com o papel de bala quando você está no carro e você consome uma bala? O que você faz com o papel? Isso vai responder quem você é. 2, você separa o lixo em casa? Isso responde o grau de educação ambiental e futuramente o grau de consciência ambiental. Então, provavelmente, os nossos filhos terão uma consciência ambiental. Isso nós não vamos mais precisar colocar para eles. Por quê? Porque ele vai ver o exemplo, né? O exemplo arrasta, não é isso? Exatamente. Ele vai ver que os pais já separam por uma questão de imposição. Mas ele não, ele vai aprender, ele já vai nascer. Então, é essa transformação que a gente está tendo na questão ambiental. E isso reflete no direito ambiental com relação às formas de você regrar isso. A questão dos resíduos sólidos, a questão da água. Isso tem um impacto direto na nossa vida hoje. Perfeito. Então, acho que diante de todos esses esclarecimentos e lembrando que o direito ambiental é de responsabilidade de todos nós, né? Porque sem dúvida. O meio ambiente é feito com todos nós. Né? Para você ver, né? A partir de 88 nós tivemos isso muito claro. Para nós que somos da área do direito, ficou muito claro. O artigo 225 ele veio para nortear e ele é extremamente eficiente em relação ao meio ambiente. Além disso, você tem uma série de outros lugares na Constituição que tratam do meio ambiente. Você tem uma série de legislações esparsas que tratam do meio ambiente. Você tem a lei dos crimes ambientais, que isso tem uma influência muito forte na vida do agricultor ou na nossa vida, né? Então, toda essa dinâmica e essa construção demonstra que nós estamos caminhando e que as pessoas estão compreendendo a necessidade de cuidar do meio ambiente. Por quê? Porque é uma responsabilidade para essa e para as futuras gerações. E é um bem finito, né? E é um bem finito. Isso é importante. Vamos para os nossos questionamentos, então? Claro. Se durante as nossas respostas surgirem aí outros ganchos e dúvidas, a gente vai esclarecendo também. Vamos tentar. Mas, de modo geral, vamos lá para os nossos esclarecimentos, então, doutor. Nossa primeira pergunta que chegou é o seguinte. Que essa pessoa gostaria de implantar um açude na chácara onde ele mora, né? E ele gostaria de saber o que ele deve fazer com relação a isso, quem que ele deve procurar, quem que pode ajudá-lo para os esclarecimentos para a abertura desse açude na propriedade. Uma pergunta extremamente importante, por isso vai esclarecer muitas dúvidas, eu acredito. Hoje, nós temos uma área, e a piscicultura hoje veio forte, inclusive para a nossa região, ou mesmo quando você faz algo ornamental, né? E as pessoas entendem que se ela tem um rio que passa na propriedade, ela pode desviar, pode fazer o que ela quiser, né? Que ela pode fazer um lago da forma... E as coisas não são assim. Primeiro, nós temos que entender que existe uma lei geral que trata da água, tá? Nós temos que saber quem é o dono da água. E a água no Brasil, ela ainda é um produto que você não paga. Então, principalmente... Ainda, né? Ainda, né? Você paga o tratamento e você paga a distribuição, mas você ainda não paga efetivamente a água. Você não paga uma taxa diária por ela, pelo uso. E isso, como a gente falou no início, como é um bem finito e nós passamos a compreender isso a partir de alguns eventos de alguns anos agora, com estiagem, com secas, com dificuldade de água, né? Com rios secando, coisa que para nós, o país que era o rei da água também, nós tratamos assim, é o rei da soja, eu não gosto muito dessas expressões, né? Mas, basicamente, você conseguiu entender que você precisa regrar isso. E com relação aos açudes, existem regras. Existe uma coisa que nós chamamos outorga de água. Então, quando você vai fazer alguma coisa nesse campo, você tem que ter uma autorização. Por quê? Porque a água ou é da União ou é do Estado.
tá? Tanto a água que você vê como aquilo que você não vê, aquilo que está embaixo do solo. Então, quando você fala de açude, você precisa de autorização. Em regra, é o IAT que trata da água no Paraná, né? Então, você precisa não só da autorização, você precisa de um projeto para você fazer isso. Você precisa de uma licença para fazer isso. Você precisa depois manter ainda a questão da outorga. Então, ela é renovada. Até porque, qual é o motivo disso? Isso é o que nós chamamos de uma autodeclaração. A questão da água no Brasil, né, ela é feita ou ela é analisada a partir do próprio proprietário. Então, ele tem o dever de pegar uma amostra dessa água, fazer uma análise dessa água e levar para o IAT. É a partir daí que os órgãos que são responsáveis por isso conseguem mapear, tá? A bacia de água no Paraná, por exemplo, as necessidades, num eventual problema de seca, como vai ser feito, a questão dos animais que dependem da água. Então, a questão do açude realmente é uma série de implicações que as pessoas têm que compreender. Que o simples fato de passar pela propriedade não dá o direito dela desviar. O simples fato dela desviar pode gerar um problema para o vizinho de baixo. Pode gerar um problema para a natureza, tá? Então, é necessário que ela tenha projeto e que ela tenha autorização. E, além da autorização, uma outorga para ela poder usufruir disso, tá? Senão, há um risco ainda de cometer um crime ambiental. Eu ia perguntar justamente isso. Pode responder por crime ambiental? Pode. Quando você interfere na natureza ou no meio ambiente de uma forma que cause dano, você pode responder. Então, existe hoje previsão legal na lei dos crimes ambientais para quem faz o desvio do rio ou faz uma açude sem nenhuma autorização. Ou seja, não faça por conta própria, sem nenhum tipo de acompanhamento ou de licença. Exatamente, até porque existe uma questão de responsabilidade. É importante frisar também para as pessoas entenderem que em matéria ambiental nós temos implicação nas 3 esferas, que nós chamamos da tríplice responsabilidade. Então você tem responsabilidade civil, você tem responsabilidade administrativa e você tem responsabilidade penal por isso. Então, às vezes, de um fato pode gerar um reflexo nas 3 áreas. Então, você pode responder a 3 processos em relação a isso. Na área administrativa, na área civil e na área penal. Então, quem vai fazer isso, de fato, deve procurar alguém para que possa ter uma explicação melhor ou procurar os órgãos que são responsáveis pelo licenciamento. Perfeito, então. Vamos para o nosso próximo questionamento, doutor? Vamos. Nosso próximo questionamento diz o seguinte, esse nosso internauta, ele diz que foi multado por ter eliminado um matagal rasteiro. Segundo ele, era uma pequena faixa para aumentar alguns metros a sua área de plantio, mas que anteriormente já era uma área de plantio. O antigo dono deixou que esse matagal crescesse, não tinha mata nativa, não tinha árvores, nada disso. Ele derrubou esse mato rasteiro e ele foi multado. Ele gostaria de saber se pode isso e como que ele deve proceder numa situação como essa. O caso dele é bem específico, né? E a gente vai falar a partir do momento das informações. Mas para ele entender, e eu vou falar isso para todos, já de um modo geral, como nós vivemos no estado agrícola, e principalmente a nossa cidade vive do agronegócio, é muito comum você ter problemas de desmatamento para você ampliar a sua área de plantio. Primeiro, nós temos que observar que você, quando faz um desmatamento, você comete um crime ambiental, além de uma infração administrativa e que também pode responder no âmbito civil, ou seja, nas 3 áreas, como eu disse. Uma dor de cabeça gigantesca. Gigantesca. No caso específico da pergunta, teria que ter um pouco mais de dados, mas em regra ele tem que entender assim, principalmente na área da civil, as obrigações que a gente fala são próprio terreno. Não importa, por exemplo, se alguém desmatou antes e plantou, né? E tinha como plantado. Tinha que ver se naquela área não era uma área de preservação. Ótimo esclarecimento. Não teria que ver se nessa área não comporta determinada mata nativa, tá? Então precisa de uma análise do caso específico. Com relação à pergunta dele, se ele poderia ser ou não multado, em regra Mas é importante que as pessoas entendam que no âmbito administrativo você também tem um processo administrativo para você se defender. Então o correto é que ele
possa mostrar dentro da versão dele, e aí teria que ver o caso específico, se talvez ele não tenha razão, talvez. Em razão, uma vez que ele disse que era simplesmente uma área de mato rasteiro, né? Então, isso vai dentro do processo administrativo e ele fazer uma defesa administrativa para ver se ele consegue anular o auto de infração. Porque uma coisa é importante, nem sempre aquilo que é relatado no auto de infração caracteriza crime ou caracteriza uma infração administrativa, né? E por isso existe o devido processo também no âmbito administrativo, para que ele possa apresentar a defesa, para ele possa fazer os esclarecimentos com relação a essa área e talvez lá na frente se livrar desta multa. Ou talvez não, aí vai depender daquilo que ele vai produzir nesse processo. O indicado numa situação como essa, ele procurar um aconselhamento jurídico, um profissional da área do direito? Eu acredito assim, né? Toda vez que você tem um problema dessa natureza, você deve procurar um advogado da sua confiança, procure alguém para que você possa ter uma explicação melhor. Hoje a área do direito, principalmente em relação à questão ambiental, ela está muito ativa, muito atuante. Então você tem muita gente atuando no agronegócio, muita gente atuando na esfera do direito ambiental especificamente. Então há uma série de profissionais que pode dar uma informação para ele também nesse sentido. Ou mesmo conduzir o processo, conduzir né? o processo, exatamente. Agora, o que ele não pode é, se ele não concorda, se ele na visão dele, ele não cometeu nenhuma infração administrativa para ter sido multado, então ele deve se defender. Perfeito. Vamos para o nosso próximo questionamento, então. Esse nosso próximo questionamento, eu acho que ele tem uma raizinha lá naquele primeiro que perguntou do açude, porque a pessoa diz o seguinte, que ela gostaria de perfurar um poço artesiano e ela gostaria de saber quais são os procedimentos, ela precisa de uma licença, porque ela conhece pessoas, tem vizinhos que perfuraram por conta própria, foram lá, contrataram empresa, perfuraram e se ela pode também fazer isso. Como eu disse para você, né, a legislação com relação à água é muito antiga, né, no Brasil. Mas, em relação a açude, em relação ao poço artesiano, nós vimos com aquela prática, não havia nada que regulava. Então, era muito comum furar poço. Antigamente ninguém tinha água, né? Todo mundo perfurava um poço, que era comum, e o poço artesiano, semi-artesiano, dependendo a profundidade, ele sempre foi feito dessa forma. Então, as pessoas fazem e acham que está tudo bem. Quando na verdade não é assim. Existe legislação própria para isso também, que vai emparelhada mais ou menos com a ideia daquilo que nós falamos antes. Do exatamente, açude, né? exatamente. Você tem que ter responsável técnico, você tem que ter engenheiro, você tem que ter geólogo. O correto é você ter uma empresa, porque as empresas hoje que são especializadas nesse tipo de coisa, elas já têm toda essa estrutura para isso. Mas, de qualquer forma, respondendo a pergunta dele, realmente, se ele fizer um poço sem essa autorização, ele vai estar cometendo uma infração administrativa e talvez um crime administrativo. Em regra, a questão da água, ela caminha mais no campo do administrativo, porque as leis que são tanto federal como estadual e às vezes municipal, porque uma coisa é importante, às vezes as pessoas falam, mas direito ambiental quem regula? Todos regulam, tá? Então, existe uma competência, nós chamamos de competência concorrente, né? Então, é dever da União, dos estados, e em alguns casos, lá de acordo com o artigo 30 da Constituição, se for um interesse local do próprio município. Então, você vai pegar uma série de legislações hoje, tanto federal quanto estadual, e até mesmo municipal com relação à questão ambiental. E em específico, em relação à questão do poço artesiano, é da mesma forma. Você precisa de autorização e depois de outorga. Tá? Você precisa de um acompanhamento frequente em relação a isso. Caso contrário, você vai estar cometendo, no mínimo, uma infração administrativa. No caso de uma infração administrativa, também pode haver uma determinação da interdição desse poço? Na verdade, é assim, existe uma série de regras, né, que vai desde a advertência tá, até a interdição do poço. Então, você vai advertência, multa, no campo do administrativo, advertência, multa, né, até você poder ter esse poço interditado. Então, é possível isso. E isso vale também para as pessoas que perfuraram já há muitos anos de uma forma, digamos assim, legal? Como eu disse, isso é comum, né, você ter esse tipo de problema. A pessoa já tinha o poço, chegou na casa, já tinha o poço, ela não sabe. Mas, de qualquer forma, como eu falo, em questão ambiental, a obrigação é próprio terreno, é da coisa. Se você chegou, comprou e já tinha, aí eu não tenho... Não, você tem tudo a ver com aquilo ainda. Então, você pode regularizar esse poço. Então, hoje existe legislação própria que trata da regularização dos poços que já existiam e que não tem autorização. Então, não deixe regularizar, né? Não deixe Procure os órgãos ambientais. E uma coisa importante até, né, para a questão
das pessoas que tratam da água e do açude é que talvez o que ela precise também é só de autorização. Há também um limite de uso da água que é permitido, mas precisa da autorização. Independente de ser permitido ou não, ele precisa da autorização. Ele não pode simplesmente abrir. Perfeito, ótimo. Vamos para o nosso próximo questionamento, então. Inclusive, esse questionamento ele rende polêmicas na imprensa local já há algum tempo, vez ou outra. A pessoa diz o seguinte, que perto da propriedade dele tem um presídio e que volta e meia o esgoto desse presídio é despejado numa mata que tem próxima da unidade penitenciária, que gera um mau cheiro terrível, que é horrível ali a situação, que eles já fizeram denúncia, já procuraram os órgãos competentes, mas eles já não sabem mais a quem recorrer. O que eles devem fazer numa situação como essa? Olha, isso é mais comum do que a gente imagina. Por quê? Hoje você tem uma lei de saneamento básico. Então essa lei vale para todos. E uma coisa que é importante, às vezes a pessoa pensa assim, não, a lei ambiental é só para pessoa física, para pessoa jurídica. Não, a lei ambiental é para todos. Para todo mundo, né? Inclusive para o Estado e para a União. Tá? Então se você tem um órgão estadual que causa um prejuízo ambiental, ele vai responder na mesma proporção que eu falei antes. Tanto do ponto de vista administrativo, do ponto de vista civil e do ponto de vista penal. Então, querendo ou não, numa situação como essa, se caracterizado um crime ambiental, caracterizado uma infração ambiental, os órgãos, mesmo sendo do Estado, devem fazer a verificação e devem aplicar as sanções que são devidas, de acordo com o devido processo legal. Então não há problema nenhum em você fazer essa distinção entre pessoa física, pessoa jurídica e a União e os Estados e os municípios. Todos podem cometer infrações ambientais. Começa por aí. No caso específico, eu acredito que geralmente essas questões elas vão acabar desaguando no próprio Ministério Público, que é o responsável também pelo meio ambiente. Eu acredito que talvez já tenha sido feito. Provavelmente. A grande verdade é que os processos eles têm um tempo de maturação, um tempo de um devido processo legal. Então, em algum momento vai haver uma resposta a isso. Mas sendo mais claro a quem perguntou se existe isso, se caracterizado o crime ambiental, o Estado vai responder. E se for responsável da União, também, a mesma coisa. Então, deve procurar, as pessoas devem fazer as movimentações, fazerem as denúncias. Por quê? Porque é uma questão ambiental, como você falou antes, é um dever de todos. Não existe distinção aqui, inclusive do Estado. Se há uma infração ambiental, deve ser investigada. No caso de um crime, caracterização de um crime ambiental, a gente sabe que uma empresa não pode responder por um crime ambiental, mas as pessoas podem. Quem que seriam as pessoas nesse caso que poderiam ser? Isso é importante, viu, pelo seguinte, como eu disse antes, você tem uma responsabilidade em matéria ambiental em todas as áreas. Na área criminal ou na área penal, que nós falamos, o direito ambiental, não que ele tenha inaugurado, mas ele trouxe a primeira polêmica, que foi em relação à pessoa jurídica responder por crimes ambientais. Isso tem toda uma construção, tanto legislativa como de doutrina e jurisprudência, que desagou no que é hoje. Tá? Então, hoje é pacífico que as pessoas jurídicas respondem criminalmente por questões ambientais, por crimes ambientais. Então, nada impede, então, que o Estado, o município, as pessoas jurídicas privadas também respondam por crimes ambientais. Num caso mais específico, se houver constatação de crime, os responsáveis podem responder, os administradores, além do próprio Estado, além de toda essa questão. Ou seja, a empresa também, ou o órgão público também responde criminalmente. Também responde. Há uma discussão na doutrina sobre isso, mas eu me filiei na ideia de que se é para todos, não há grande discussão sobre isso. Tem que ser respondido. Até foi um assunto que foi muito debatido na questão da Vale, quando teve o rompimento, né, da Vale, nas duas situações, né? Para você ver, nós, no Brasil, nós temos talvez os dois casos mais emblemáticos em questão de desastres ambientais. Até é importante, hoje já existe uma linha dentro do direito ambiental que quer tratar só de desastres ambientais, né? Esses desastres de grande monta ambiental, porque há uma responsabilidade muito mais específica em relação a isso. Então, esse é um exemplo claro, onde tanto a pessoa jurídica, quanto os administradores, como os responsáveis
do município, do estado ou da própria União, que tinham o dever de licenciar, né, estão respondendo ainda a questão criminal. Ainda estão respondendo. Uhum. Perfeito. Vamos para o nosso próximo questionamento, então. Esse também é polêmico para quem vive na área rural, porque a pessoa diz o seguinte: ela tem uma horta, é uma horta que ela planta para comercialização, uma horta orgânica em 2 hectares, e que recentemente essa horta inteira morreu depois que o vizinho passou defensivo agrícola numa das suas áreas. Ela disse que documentou, fez fotos, fez imagens, mas ela gostaria de saber quais são os procedimentos, o que ela deve fazer e como que ela consegue provar que toda a plantação dela morreu por conta da deriva do defensivo agrícola. Para você ver, né, Ju, aqui você tem 2 questões muito bem claras. A primeira, tá, seria com relação ao defensivo agrícola. Nós temos uma legislação que trata dele, muito forte em relação a isso. E aí, então, você tem hoje até, inclusive, a exigência de certificação daquele que passa o veneno, tá? Você tem uma destinação adequada do frasco que sobra do veneno. E você tem responsabilidades, tá, para quem passa o veneno. Tá? Então, isso é fato. Se extrapolou alguma questão, se extrapolou alguma forma, uma norma técnica da forma de passar e atingiu o vizinho, tem uma sanção. 2, do ponto de vista do direito de vizinhança e mesmo do direito ambiental para responder, aí ela vai depender de um processo, tá? Então, nada impede que ele responda também por isso. Porém, em matéria de responsabilidade civil, quem é do direito sabe, você tem alguns requisitos. Principalmente, é você ter o dano, a ação e o nexo entre a ação e o dano. Então, qual é o papel dela? E ela pergunta muito bem, ela define, de uma forma simples, mas define. O nexo é a prova de que aquele alimento orgânico, aquela horta orgânica, morreu em decorrência do veneno, tá? Então, é uma questão de zoneamento. Então, por exemplo, o direito ambiental é muito completo, né? É uma questão de zoneamento, você poderia ou não passar esse veneno lá, tá? E para ela em específico, ela pode tentar o ressarcimento desses prejuízos, sem dúvida nenhuma. Na esfera civil daí. Porém, ela tem que estabelecer esse nexo. Como que ela prova? Aí vai depender. Não é só foto, não é só nada. Ela vai ter que fazer uma prova técnica, e ela vai precisar de uma prova técnica de que aquele evento foi o causador da morte das plantas dela. Em sendo isso, ela faz o nexo. E todo aquele que causa prejuízo a alguém tem o dever de indenizar. Então, isso gera, então, o dever de indenizar desse vizinho que talvez tenha Nesse errado. caso, procure um advogado, então. Terá que provocar um advogado de confiança dela para que ela possa gestionar em relação a uma eventual possibilidade de propor um processo dessa natureza. Ótimo. Nosso próximo questionamento também tem a ver com a área do agronegócio, e a pessoa diz o seguinte, que há alguns meses ele recebeu uma multa por ter enterrado em torno de 200 frangos que morreram no seu aviário. Ele enterrou na própria propriedade. E ele gostaria de saber se essa multa ela é legítima e o que ele deve fazer numa situação como essa. Olha, ele, para você ver, realmente... Isso também é comum. É muito mais comum do que a gente imagina, né? Nós, como eu falei para você, de uns anos para cá, nós descobrimos o nosso potencial na criação de pintainhos, né? Na avicultura. Exatamente. Então, você tem uma série de parceiros hoje, principalmente das cooperativas, que acabaram, então, vindo para esse ramo. Não só isso, a piscicultura também. É muito comum você ter esse tipo de problema. Com relação à falta de energia, uma série de coisas, e morreu uma boa parte do plantel. Com relação à pergunta dele, de fato, quando você tem uma perda dessa, de 200, e você tem que destinar, você tem que cuidar, porque se você enterrar isso de uma forma inadequada, você comete inclusive um crime ambiental. Está lá no artigo 54 da Lei dos Crimes Ambientais. Por quê? Porque você pode causar um prejuízo ao meio ambiente e à saúde humana, inclusive. Tá? Mas isso é muito comum de ocorrer. Então, teria que dar uma destinação adequada. E essa pergunta dele não serve só para a questão do pintainho, serve também para as pessoas comuns, que às vezes tem o seu pet que acaba morrendo e ele acha que vai enterrar no quintal. É comum? Como eu disse para você, é comum, é muito comum, mas dependendo da situação, ele está incorrendo em um crime ambiental.
Por quê? Porque ele não pode fazer isso, tem que dar a destinação adequada. Aí vai depender de uma série de questões. Hoje, principalmente nessa área dos pintainhos e das parcerias, geralmente eles alojam para uma cooperativa. Então ele precisa conversar com o técnico que acompanha ele, porque isso tem um técnico que trata da ração, que trata do crescimento desses pintainhos, quando ocorrer esse tipo de evento, para que haja a destinação adequada. Já existe hoje tanto lugares para destinação adequada, como uma forma adequada de se fazer. Então ele precisa de um acompanhamento técnico. E isso quem dá geralmente é o parceiro dele, tá? Que é um contrato de parceria, justamente isso. Então as cooperativas, o técnico que acompanha ele deve orientar quando ocorrer um evento dessa natureza. Mas adianto, se fez isso de forma inadequada, vai responder, tanto do ponto de vista administrativo, quanto do ponto de vista criminal. Tá? Se alguém tiver curiosidade, é só ver na Lei dos Crimes Ambientais o artigo 54, que vai dizer para ele qual é o crime. E a pena, e não é uma pena tão baixa. Tá? Então, nesse caso, a orientação também é procurar um advogado. É procurar um advogado, mas a princípio o técnico lá, que acompanha o crescimento dos pintainhos, vai poder orientar ele nesse sentido, da forma adequada da destinação. Tá? E, volto a dizer, se ele não concorda, se acha que ele destinou corretamente ou sob a orientação de alguém, ele pode se defender no processo administrativo. Aí sim, ele deve procurar um advogado e fazer a sua defesa no âmbito administrativo. Porque também existem as técnicas para a própria destruição da carcaça. Exatamente. Existe uma legislação também com toda uma linha. Por isso que eu digo, quem é da área, principalmente os técnicos, já sabem disso, porque é muito comum. Isso eles são muito sensíveis, né? A calor, a barulho, uma série de coisas. A tempo. Né? Sim. Assim como os peixes também, a questão do tempo, a questão da energia que eles usam para os aparelhos de manter aerado o local. Então, basicamente, você vai ter sempre eventos dessa natureza. Então, qual é a orientação? É procurar o seu parceiro para que ele possa dar a orientação de como vai ser destinado adequadamente. Mas eu não posso enterrar? É uma última estratégia, mas daí tem que ser feito de forma adequada. Talvez até com uma autorização desse tipo. Bom, a gente tem pouquíssimos produtores independentes, né, na região. Sim. Praticamente 100% hoje eles estão integrados. Supondo que ele seja um produtor independente nesse caso, aí nessa situação tem que procurar mesmo um advogado para... Exatamente, para poder se defender do processo administrativo. Mas também, como eu falo hoje, o agronegócio se profissionalizou em todos os ramos. Mesmo o independente, ele tem alguém que acompanha ele, que é técnico, para poder dizer como é. Então essas pessoas têm já uma forma de destinar adequadamente essas carcaças. Tá? Desde do lugar adequado, entendeu? Até empresas adequadas para isso hoje. Você já tem. Perfeito. Acho que ficou muito bem esclarecido, inclusive para quem tem em casa, de repente, um pet, que também tem que fazer uma destinação nesse caso. Adequada, exatamente. Não pode chegar lá e enterrar no fundo do quintal. Não. Até porque, como eu falei para você, né, a questão animal atual hoje é muito presente, né? Então a gente passou a ter um valor muito grande para a questão animal. Então às vezes você tem um pet que você ama e tal, você quer enterrar no fundo da sua casa. Não pode. Teoricamente e tecnicamente não, né? Hoje você tem empresas já que fazem a destinação adequada, você tem lugares para ser destinados, então isso tem que ser assim. A questão animal, que também quer se desvincular da questão ambiental, para você ver, nós falamos de 3 coisas importantes aqui. A questão animal, que hoje ela tem uma linha muito forte de desvincular da questão ambiental, e a questão do agronegócio também. Tá? Ele é intimamente ligado, mas ele tem legislação própria. A gente tem que entender que o agronegócio, ele é da porteira para fora, né? Como eles tratam, né? E o da porteira para fora tem legislação própria. O direito, que a gente fala de direito agrário, também é um ramo do direito que trata do agronegócio, mas que é o da porteira para fora. Então tem legislação própria. O direito agrário trata da terra e do homem da terra, tá? E o agronegócio trata do business, do negócio. Então tá uma série de questões novas. Isso é importante, viu? Por quê? Porque isso foge também do direito ambiental. Porque o direito ambiental está ligado na produção também, tá? Mas o agronegócio é um passo posterior a isso. Perfeito, doutor. Obrigada. Nosso próximo e o nosso último questionamento também
diz respeito a uma questão de outorga. Aquilo que a gente falou lá no comecinho. A pessoa diz assim que ela quer aumentar a área dela de piscicultura, mas ela não consegue autorização, não consegue a outorga para o uso da água, para essa ampliação. Diz que o processo está parado já faz muito tempo e ele gostaria de saber se ele pode entrar com um pedido via processual para que esse processo seja analisado pelos órgãos competentes. Você sabe que um dos grandes problemas do progresso hoje é a máquina pública, que exige determinadas situações e não te dá a resposta adequada. Esse é um caso típico. Que a gente tem muita situação como essa aqui na região. Onde a pessoa quer aumentar a produção, quer contribuir mais com o PIB nacional, mas não consegue em razão das burocracias. Mas também existe um outro lado, né? A questão ambiental, e aí você tem toda uma história dos licenciamentos ambientais. O licenciamento ambiental, ele vem bem e aí depois ele começou a ser um entrave. Mas também, por outro lado, tentaram flexibilizar demais também e agora voltou a ser um outro problema. Então você tem etapas disso. A questão mais específica da pergunta é assim, a gente tem vários questionamentos quase que diários com relação a isso, né? Então é uma questão mais da burocracia da máquina, tá? A gente sabe que os órgãos responsáveis pela questão agrária, pela questão ambiental, são órgãos que ainda têm uma certa carência de pessoas, né? Então, geralmente, a regra é que você deveria ter isso de uma forma mais simplificada, né? Uma forma mais rápida, mais ágil. Mas, por outro lado, você também tem a questão ambiental. Eu penso para casos como o dele, que já tinha atividade, para você ver que a gente precisa pensar. Talvez a gente tenha que separar as coisas. Se você já tinha uma atividade já aprovada e você quer ampliar ela, deveria criar um processo mais simplificado para essa pessoa. Diferente para mim que quero começar, que talvez eu tenha que ter um estudo mais forte sobre os impactos ambientais. Teoricamente, ele já teve esse processo uma vez e já teve aprovação, né? Então, a gente tem que cuidar muito disso. Aí, especificamente em relação a um processo, possível? Possível né? Mas não acho que estaria a solução para o problema dele imediato. Talvez por uma questão mais específica. Mas simplesmente porque o que eu quero aumentar, não conseguiriam eliminar uma situação para você poder. Por quê? Porque existe um princípio em direito ambiental, né? Entre o seu interesse e o interesse ambiental, o judiciário preserva o ambiental. Então, nesse caso, é muito difícil você conseguir alguma coisa dentro dessa natureza. Por quê? Porque o órgão tem a especificação. Olha, estamos num processo para isso, né? Eu preciso ter segurança ambiental, né? Então, a não ser que eu tivesse um plano muito forte já arquitetado, pré-estabelecido, para eu conseguir alguma coisa nesse sentido. Caso contrário, realmente isso é um problema. E aí é um problema político. É um problema de concurso público, é um problema de estrutura das questões ligadas ao meio ambiente. Mas eu entendo porque praticamente todos os dias você tem questionamento dessa natureza, entendeu? E aí a gente precisa dizer que o Brasil, embora seja um país extremamente avançado em questões ambientais, em legislação ambiental, a estrutura para fazer isso girar ainda é um pouco deficitária. Então nós sonhamos que um dia seja muito mais rápido, muito mais tranquilo, mas isso depende de gente e da estrutura da máquina. Doutor, foram esses os questionamentos que nós recebemos sobre direito ambiental. Eu gostaria de agradecer a sua disponibilidade por ter vindo conversar conosco, esclarecer todas essas dúvidas. E se os nossos internautas quiserem alguns outros esclarecimentos, quiserem contato com o senhor, onde eles podem encontrar? Na verdade, assim, né, Ju? Eu acho importante a gente conversar sobre direito ambiental, a gente trocar uma ideia, tentar esclarecer dúvidas pontuais das pessoas que perguntam, porque, como eu disse, o meio ambiente está extremamente ligado no nosso dia a dia, né? Eu sempre comento, daqui 3 anos, ninguém mais faz qualquer empreendimento sem uma licença ambiental. É verdade. Hoje já é forte, mas vai cada vez mais. Então, a questão ambiental, eu acredito que essas pessoas, ou se alguém quiser ter mais interesse, deve procurar o advogado que ela
que ela tem confiança, né? Deve procurar as pessoas que são. Mas a gente está na rede social, a gente está com o escritório aqui em Cascavel, eu dou aula, né? Também tenho muitos amigos assim, e a gente está disposto a conversar, a trocar ideia a respeito. Isso é importante. Mais uma vez, doutor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Claro, Ju, e fico à disposição. Obrigada mais uma vez. E para você que nos acompanhou em mais um do seu Direito em Análise, nós voltamos na próxima semana com um novo tema. Fique ligado nas nossas redes sociais e mande seus questionamentos. Até mais. Tchau.